Sou Marcelânia, moro em Jaru, Rondônia e tenho 49 anos. Comecei balé depois de adulta, achavam que eu tinha começado criança, né? E na realidade não foi assim, né? Eu comecei aos 35 anos de uma forma assim que eu nem imaginava, né? Fui levando minhas filhas para fazer aula de balé, foi que veio aquela, poxa, eu também quero fazer. E aí, quando eu cheguei para fazer as aulas, as meninas me receberam bem, né? Apesar de serem adolescentes ali, mas me receberam bem. Então, eu me senti confortável para continuar, mesmo ouvindo muitas críticas, muitas coisas do lado de fora. Mas ali dentro eu estava me sentindo muito bem, então foi aonde eu continuei. Você é cafona, hein? Principalmente quando eu colocava uma roupinha de balé, sabe? Meia, colã, a saia. Poxa, você nessa idade, né? Com as filhas pequenas, tipo, vai procurar o que fazer, né? Vai fazer aula de balé. De onde vinham essas críticas, Marcelânia? De pessoas bem próximas, assim, pessoas que estavam ali que eu não esperava, né? A gente ouvia isso. Mas, por outro lado, também tinha pessoas que falavam o contrário, E né? aí, quando que veio esse desejo de ser professora? Como é que foi esse processo? Aí você continuou fazendo aula, como que você se tornou professora? E eu participava do Ministério de Dança, né? Então, para mim, aquilo ali foi maravilhoso, porque eu poderia melhorar, para Deus também o melhor, né? Então, eu tinha como ter mais conhecimento, né? Mas dar aula mesmo, eu nunca pensei. Então, sempre falo que o balé me escolheu. Naquele momento foi para poder me ajudar e porque eu gostava, né? Era mais assim, como se fosse, eu vou por isso, mas que lá no fundo eu realmente queria, né? Estar ali, independentemente de qualquer coisa. Mas eu precisava de algo para poder não me sentir assim, nossa, tá indo só por isso, só, né? Ainda mais depois do que eu ouvia. Então foi assim que começou, né? E aí eu comecei a dar aula mesmo na minha garagem, porque algumas pessoas, algumas mães me procuravam, por que você não dá aula para minha filha? Eu não tenho como levar lá no estúdio e tal, onde você está fazendo. E aí onde foi despertando esse desejo de também não só melhorar ali no ministério, mas começar a dar aula. Dando aula ali na sua garagem? Quais os desafios que você enfrentou nesse começo? Como que foi isso? Não foi fácil porque eu estava começando. Então, às vezes a gente imagina uma coisa e fala, nosso Deus, como é difícil aprender isso. E aí era um dos desafios, né? Como que eu vou ensinar se eu estou começando agora e tudo mais. Mas aí vinha aquela força, né? Não, eu preciso continuar, porque às vezes desanimava de ir para as aulas mesmo, né? O mundo adulto, né? A mulher adulta, casada, com filhos, não é fácil você ter o balé como prioridade. Você ia lá, fazia aula na sua escola presencial como adulta e voltava para sua garagem para ensinar as alunas com aquilo que você aprendia como adulta? Era mais ou menos isso? Exatamente, né? Tudo que eu podia pegar de informação, eu tentava ali ao máximo, né, aprender para repassar para elas. Assim, você estava dando aula com o conhecimento que você tinha como bailarina, né? E de repente, você começou no balé aos 35 anos. Você começou a dar aula com quantos anos? Logo no outro ano, com 36, eu já estava dando aula. E aí, em maestria, sim, você foi estudar para ser professora. Como que foi? O que, que mudou para você? Como que é isso? Nossa, muita coisa em todos os sentidos, né? A consciência corporal, a forma como dá aula, né? Essa forma que você ensina, né? Que é um diferencial muito grande, né? Para que elas aprendam melhor, até mesmo com as pequenas eu consigo aplicar a consciência corporal.
não só com essa turma que já cresceu. E os espetáculos, como montar as coreografias, é muito enriquecedor, Que demais. dentro de maestria do curso, que mais te chamou a atenção, assim? Que mais você acha que te ajuda até hoje nas suas aulas? Aprender ali a técnica mesmo e como aplicar ela gradativamente, sabe? Às vezes você não tem um rumo, você vai lá, quero ensinar isso aqui, vai lá e ensina. Mas ali não, você vai subindo, né, um degrau de cada vez. Muita coisa mudou, né? Eu consigo transmitir para elas algo que eu buscava lá no passado, mas eu dizia, Senhor, eu não tenho condições de passar mais coisas para ela, sendo que eu não sei, né? E, então, esse conhecimento, ele é muito importante. Então, melhora muito mais. A autoconfiança, nossa, muito melhor. Como foi essa transição de sair da garagem da sua casa para o seu espaço, as batalhas que você venceu para conseguir esse seu espaço? Tá, tem algo que eu nunca falei, assim, publicamente, mas na época que eu comecei, eu não estava passando por uma situação muito boa, né? Vamos dizer assim, uma depressão mesmo. Então, o balé me ajudou muito. E ali na garagem, por isso que eu falo, como Deus prepara tudo para não desistir, porque passando pelo que eu estava passando, ouvindo o que eu estava ouvindo, se eu não tivesse algo para me motivar, eu talvez teria desistido. Por isso que eu falo que o balé também me escolheu, né? Então, passei 2 anos ali na minha garagem. Depois eu falei, não quero mais, não quero mais. Aí parei de ir nas aulas também. E a professora me chamou, falou: não, volta para as aulas, volta para as aulas. Depois ela disse: eu vou precisar de você, mas eu nem passava pela minha cabeça que ia, como que ela ia precisar de mim, né? Aí ela estava grávida, então ela falou assim: não, quando eu tiver que estar de licença, eu vou precisar de você aqui. Falei: ah, tá bom então. Aí eu resolvi voltar, né? Então aí, além de fazer aula, eu comecei a ajudá-la. Então foi assim que eu saí da garagem e fui para o estúdio onde eu fazia aula. Foi assim um ano desafiador, principalmente quando eu tive que ficar sozinha, né? E ela me ajudando só por telefone. Ainda fizemos a apresentação, ela com um bebezinho de acho que estava com uns 2 meses. A gente nem ia fazer a apresentação, resolvemos fazer. E depois continuei, né? Aí eu continuei com ela, ajudando, tinha o maior prazer em ajudar ali. E até que chegou o ano em que ela chegou para mim e disse: vou embora. Mas ela disse assim: eu vou passar para você. E eu assustei de novo, né? Porque não passou pela minha cabeça isso. Aí eu respirei, falei com meu esposo, ele disse: ah, pode assumir. E aí foi aonde eu assumi. Assim que eu assumi, né, as aulas, que eu assumi o estúdio mesmo, eu pedi para o meu esposo, né? Falei assim: ah, eu queria pelo menos uma sala, né, para poder eu não ter que pagar aluguel, tirar esse peso da minha cabeça e eu ficar mais tranquila. Mas aí os anos passaram, né, até que ele resolveu, falou, não, vamos fazer. E aqui seria realmente uma sala. Mas ele, com todo o projeto que ele veio me mostrando, falei, uau, eu pedi só uma sala, mas eu recebo, vai ser maravilhoso. Então foi assim que começou a ideia de construir mesmo o estúdio, né? E conta um pouquinho sobre a sua escola, como que foi a inauguração, quantas salas ela tem, como que ela funciona. Quando eu vi ele ficando pronto, que eu olhei para a estrutura, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter condição de assumir tudo isso? Então, ele tem uma sala grande, bem grande, para fazer as aulas. Embaixo tem a recepção, né, onde as crianças ficam esperando os pais e tudo mais, né, na hora que elas chegam, que os pais entregam, depois só vem buscar, né? E escritório lá embaixo e tudo mais. Então, assim, ele é bem grande, mas tem apenas uma sala para dar aula. Mas para mim foi um sonho realizado. Então, hoje a gente está com uma média de 100 alunas, de 2 anos até, vamos dizer, acho que a mais velha tem 20 anos. E vamos realizar o espetáculo no final do ano. Estamos, ó, ralando aqui, mas vai dar tudo certo.
E um projeto que eu tenho para o próximo ano é a turma de balé adulto, porque essa parte eu ainda não consegui realizar, porque eu falo, eu comecei aos 35, e o que eu mais ouço é mãe falando, trouxe minha filha porque foi meu sonho de infância. Eu falo, por que não realizar agora? Então, assim, ainda não foi colocado em prática, mas eu creio, existem outras pessoas comigo que querem também que esse projeto seja realizado. Ai, que delícia, eu quero muito. Eu também. Eu sou suspeita, mas eu quero muito. Ah, que legal, Má, que legal. E o que você diria para as pessoas que vão ver esse vídeo e que de repente estão pensando ali em entrar ou não entrar em maestria, o quanto maestria pode realmente ajudar, né, uma professora que está começando a dar aulas, que está querendo ter seu espaço? Conta um pouquinho sobre a sua experiência e o curso maestria. Eu falo que pode assumir sem dúvida nenhuma, porque é algo que é de excelência, né? Eu não tenho nada assim para dizer contra, tudo é maravilhoso. Cada detalhe que é feito até para melhorar, né? Nossa, não tá além da minha imaginação em relação a tudo que é ensinado, a como vocês dão suporte, né? Não é algo que você caminha ali, né? Só pega o curso e vai sozinha, né? Se tem dúvida, tem sempre alguém para poder ajudar. Então, não precisa ficar pensando muito. Pode ir e assumir, porque vai ser maravilhoso. Que mais que você acha que maestria te ajudou até aqui? Tem mais alguma coisa? Olha, tem bastante coisa, né? Muitas. Agora, eu lembrar de detalhes de tudo, até difícil, porque ali dentro tem uma riqueza enorme, né? De conhecimento, de tudo que a gente tem para aprender. Então, é magnífico. Eu só falo assim, toda vez que eu tenho até minhas apostilas lá, né, impressa, isso eu estudei lá, deixa eu correr lá e ver exatamente como que é, né? Então, é maravilhoso. Então, assim, ajuda em tudo, em tudo, em tudo mesmo. Ah, perfeito, Mai. E qual que é o nome da sua escola aí? É Estúdio Bela Arte. Eu não quis trocar o nome porque, como já tinha uma história aqui, né? Ela já vinha desde 2012. Aí eu falei, não, não vou trocar, vou continuar com esse mesmo nome. Ah, que legal, que legal. Ah, muito bem, Má. Deixa um recado agora para quem é professora de balé, que está começando agora depois de adulta, né? Que tem uma história bem parecida com a sua, que está ali duvidando se ela é capaz de dar aula ou não, se ela deve assumir ou não uma turma, enfim, deixa um recadinho para Marcelânia lá de trás. As dificuldades vêm, as batalhas, elas virão, mas isso só faz fortalecer. E não é motivo para desistir e olhar assim para uma grande pedra que aparece no caminho, porque sempre tem algo para ajudar a gente a passar. Então, não desista, porque é um sonho maravilhoso e que cada um tem um chamado. Aquele que dá aula ali vai passar por dificuldade, vai passar por momentos assim que, nossa, parece que não dá mais. Mas é seguir em frente e sempre buscar algo que te faça continuar, né? Para não desistir de maneira nenhuma, porque o balé, ele é mais do que só uma dança, né? Ele transforma vidas.